objetivo desse vídeo é informar para você a importância e a obrigatoriedade da LGPD no seu estabelecimento. E para isso, está aqui com a gente o Dr. Vinícius Maximiliano Carneiro, advogado, gestor contábil, com MBA em Direito Empresarial pela FGV, especialista em Direito Eletrônico pela PUC, com foco em segurança de dados e LGPD. Vinícius, tudo bem? Ótimo, obrigado pelo convite. Bacana. Olha só, vamos ser bem objetivo e já vou começar de cara fazendo as perguntas para você. Beleza. Bacana? Vamos lá. Então vamos lá. Por qual motivo foi criado a LGPD? Então, Fábio, é muito importante a gente entender que a LGPD é uma lei de contexto. Então, assim, a União Europeia, lá em 2018, começou com aquela chamada GDPR, que seria a Lei de Proteção de Dados para a Comunidade Europeia, e a partir disso surge uma pressão muito grande ao Brasil para que também começasse a adotar alguma legislação que protegesse os dados sensíveis. Por quê? Porque empresas brasileiras que tinham negócios na Europa, ou especialmente as de tecnologia, que acabam tendo algum intercâmbio de informação entre os continentes, acabavam sendo afetadas por aquelas exigências da GDPR. Então, iniciou-se um movimento aqui de então construir uma lei específica, que então foi chamada a Lei Geral de Proteção de Dados, que na prática é um grande reflexo da GDPR. Tá claro que é adaptada para a nossa realidade legislativa, para a nossa realidade de negócios, mas ela é um reflexo da GDPR, especialmente em relação aos conceitos macro de dado sensível, dado estruturado, anonimização, enfim. Então, isso tudo surge num contexto global de maior preocupação com a segurança dos dados, com a privacidade, com a grande virtualização da nossa vida, né? Hoje todos nós temos instrumentos e microcomputadores na mão, o tempo todo, as redes sociais, os bancos eletrônicos, as trocas de imagens imediatas, as mensagens, os mensageiros e os aplicativos de mensagem já praticamente em tempo real para todo mundo. E tudo isso impacta, de certa forma, na segurança dessas comunicações. E não é só a segurança do que está sendo dito, é a segurança de que os dados que circulam nessas estruturas estejam protegidos ou que não possam sofrer invasões ou vazamentos. Então, esse é o contexto da criação. Então, quer dizer, ela não foi feita só para a empresa? De forma nenhuma. Na prática, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é feita para as pessoas físicas. Ela é feita para o titular do dado, que é o nome que ela dá, que é o dono, que somos nós. E que nós é que temos dados sensíveis. Lembrando que as empresas são formadas por pessoas, as estruturas administrativas são formadas por pessoas, as instituições são formadas por pessoas. Então, a LGPD protege os dados das pessoas. O que acaba acontecendo é que isso reflete nas empresas, porque elas têm que se posicionar e adotar medidas para proteger os dados das pessoas com as quais elas se relacionam. Tá. Então, como ele abrange uma variedade enorme de segmento, eu fico tentando imaginar quem que vai fiscalizar. Como é que vai funcionar a fiscalização disso? A grande questão da LGPD é justamente qual é a capacidade e o espectro de fiscalização. Foi criada uma estrutura dentro da nova lei, que é a chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e que, em tese, ela, com os seus conselhos consultivos, com a sua estrutura administrativa, ela vai poder fiscalizar, ela que é responsável por fiscalizar as infrações à LGPD. Presta atenção nesse termo, as infrações à LGPD. Mas quem é que vai fiscalizar a aplicação da LGPD? Ou seja, se alguém tomou as medidas que deveria ou não, se adotou os requisitos que deveria ou não. Aí, a lei e a própria Autoridade Nacional de Dados começa a atribuir competências, nós digamos, concorrentes, em especial com os PROCONs e com os serviços que, de alguma forma, conseguem atingir a população de uma maneira mais ampla, protegendo, por exemplo, serviços de proteção ao consumidor, estão se discutindo a questão de análise por determinados sindicatos, determinadas instituições, incluindo a possibilidade de associações comerciais também, porque elas acabam tendo um aspecto de alcance muito maior em matéria de conscientização, em matéria de padronização.
Porque isso é uma dificuldade na LGPD. Qual é o padrão? Como é que tem que ser feito o documento? Qual é a regra? Né? O que é oficial e o que não é oficial para a Autoridade Nacional de Dados? Tanto que uma das coisas que a autoridade vem fazendo é justamente soltar o quê? Guias orientativos. Então, dizendo o que ela vai tratar como operador, controlador, encarregado, quem é que tem que responder para ela quando alguma coisa acontece, se o titular do dado pode se comunicar direto com a ANPD ou se ele tem que fazer isso via PROCON, se ele tem que fazer isso via outro serviço de proteção ao consumidor. Então, a fiscalização ela tende a ser, no Brasil, ramificada, estruturada para outras formas que já atendem as pessoas de uma maneira geral. Tá. E com relação ao descumprimento, no caso de penalidade, já tem multa estipulada, valor mínimo, máximo, algo do tipo? Uma das coisas que mais vem sendo dita sobre a LGPD é o tamanho das multas, é o peso das multas. Isso. Via de regra, as multas que inclusive só entraram em vigor agora em agosto, porque até então a lei já estava valendo desde 2018, mas só em agosto é que as multas começaram a ser aplicadas. E a partir disso, fez-se um frisson muito grande de que as multas podem chegar até 50 milhões ou 2% do faturamento anual, né, do infrator. Isso é verdade, essas são os requisitos que existem na lei, mas, como eu disse, a LGPD é uma lei contextual. Então, não é que toda infração é uma multa de 50 milhões, toda infração é uma multa de 2% do faturamento. Cada infração vai ser contextualizada no infrator, ou seja, em que situações aquilo ocorreu, se ele adotou medidas mínimas, que medidas são essas, se ele tem como provar essas medidas que ele adotou. E aí, a partir disso, a autoridade nacional, que aí sim, ela vai aplicar multa ou delegar para algum órgão, como por exemplo, um PROCON, aplicar essas multas. E aí, a partir desses itens, ele vai dizer qual vai ser a gradação dessa multa. O Brasil já tem algumas multas aplicadas, têm sido bastante pesadas para os setores em que isso acontece, mas nós ainda não temos nenhum caso emblemático que tenha tomado muito vulto nas mídias, mas é uma questão de tempo. Ok. Quando fala assim LGPD, né, aqui no comércio principalmente, ouve-se muito mencionar dados sensíveis, né? O que seriam os dados sensíveis? Ou tem algum outro tipo de dado? Ou esse é o principal? Como é que funciona isso? Nós não podemos confundir dados privados com dados sensíveis. A Lei Geral de Proteção de Dados quer proteger os dados sensíveis, que são aqueles dados que individualizam a pessoa. A sua opção religiosa, qual a sua tendência política, questões ligadas a dados de menores, menores da família. CPF, RG, são dados sensíveis? Então, o CPF e o RG são dados privados, mas não são dados sensíveis. Até porque eles integram bancos de dados, proteção ao crédito, Perfeito. Que são públicos relativamente às pessoas que podem acessar, mas que têm uma finalidade. A lei, Fábio, ela sempre tenta medir finalidade com proteção. Ou seja, por que é que eu preciso ter esse dado? É importante? Eu tenho uma justificativa legal para ter esse dado? Tenho. Eu tenho um interesse para tratar esse dado? Tenho. Então tá bom, então ele é sensível, ele é privado, mas eu tenho que fazer uma combinação dessa análise. A ideia, no fundo, é que a gente não utilize mais os dados das pessoas que geralmente estão disponíveis de uma maneira muito fácil em várias estruturas, para que essas pessoas sejam discriminadas, para que essas pessoas paguem mais caro por algum tipo de produto ou serviço. Vou dar um exemplo. Rede de farmácia que utiliza o CPF do usuário para classificar todos os remédios que ele comprou e saber qual tipo de remédio fazer oferta para ele. Isso é um dado sensível. Por quê? O meu dado de saúde, ela pode não saber a doença que eu tenho, mas ela sabe o remédio que eu tomo. E muitas vezes, por um especialista técnico, consegue dizer, olha, se essa pessoa toma esse remédio, a tendência é que ela tenha
essa doença. E mais, este banco de dados das farmácias não pode ser negociado com uma seguradora de saúde, com uma operadora de seguros. Aí onde entra Aí entra a LGPD. Por quê? Porque ela quer evitar que os nossos dados sejam utilizados para criar situações diferenciadas para cada um de nós a partir das nossas realidades, a partir da nossa vivência, a partir daquilo que nós nos relacionamos com o dia a dia da nossa vida comercial e da nossa vida privada. Entendi. Então daí a importância de você tratar os dados, né? Mas esse Exatamente. tratamento dos dados, como que você trata os dados no seu comércio? Então, a nossa ideia, para que a gente consiga entender como é que eu trato o dado no comércio, eu primeiro preciso entender qual dado eu coleto no comércio, qual dado eu tenho acesso no comércio. E para a gente fazer isso, você tem um passinho atrás, que é o primeiro passo, que é fazer o que a legislação chama de mapeamento dos dados, ou do data mapping. Esse data mapping, que agora você vai ver aqui no seu vídeo, é exatamente uma classificação, um caminho, um roteiro do dado. Quando o consumidor chegou na sua loja e foi fazer a compra, muito bem, que dado você pediu para ele? Ele chegou através do quê? De uma propaganda de WhatsApp? Ele chegou através de uma live que você fez no Instagram? Não, ele passou na porta da sua loja e entrou. E a partir do momento que ele quer fazer a compra, qual o dado dele que você precisa coletar para efetivamente entregar aquele produto ou serviço para ele? Eu preciso do CPF, RG, endereço, eu preciso do nome da mãe dele, eu preciso saber se ele tem filhos, eu preciso saber se ele é casado, eu preciso saber se ele é católico, se ele é espírita, se ele é ateu. Então, é esta a natureza dos dados que você precisa entender antes de dizer como tratar. Então, essa planilha do Data Mapping, ela é essencial para todo o comércio. Muitas vezes o comércio fala assim, não, mas eu não trato dado, eu só pego a GCPF e está tudo certo. E se a gente pensar, quando você utiliza os dados que estão no seu banco de dados da sua loja e faz uma propaganda e manda para as pessoas essa propaganda? Mala direta? Uma mala direta, que pode ser por e-mail, que é o mailing list, pode ser por WhatsApp, porque você tem o número de telefone das pessoas, mas as pessoas não autorizaram você a fazer isso. Quando ela foi na tua loja comprar o teu produto, ela só foi comprar o teu produto. Ela não quer ficar sendo abordada por propaganda não autorizada. E quando você utiliza o número de telefone dela, faz uma propaganda e a partir dali você fala, inclusive você pode entrar em contato por aqui, nós já fazemos a venda, passa o Pix, passa o número do que tem. Olha só, o Pix, CPF, transitando num aplicativo de mensagens. Esse aplicativo de mensagens pode ter um print da tela dele e ser compartilhado com N pessoas ter um vazamento. Essas operadoras que estão ligando o tempo todo, acho que o Brasil inteiro está reclamando disso, né? Exatamente. Você recebe 2, 3 ligações por dia de operadoras diversas, inclusive de operadoras que você nem faz parte. Não, você nem é cliente, você nunca foi. E aí você pergunta, eu costumo dar um conselho para as pessoas, quando elas recebem uma ligação estranha, dizer o seguinte, antes, porque geralmente esse pessoal liga e a gente já começa, não, mas não sou eu, mas eu não quero tal, e eles já começam a falar, não, porque eu tenho uma promoção, eu tenho uma propaganda, o senhor ganhou, não sei o quê. Antes disso, fala, tudo bem, por favor, me escuta. Primeira pergunta, essa ligação está sendo gravada? A gente tem que perguntar. Está, porque geralmente eles falam que está, né? Não sei se alguém já pediu o texto da ligação gravada, mas nunca aparece. Mas enfim. Muito bem, essa ligação está sendo gravada? Tá, eu não autorizo a gravação. Porque a minha voz é um dado sensível, meu. E mais, você é um entusiasta de tecnologia como eu sou, você sabe que hoje com 10 segundos de áudio de alguém, eu posso montar uma inteligência artificial que construa um texto dizendo que fui eu que falei. Com o meu áudio. Não estou falando nem de imagem, estou falando de áudio. Isso é muito sério. Olha onde a gente está indo. Você primeira coisa, não autorizo a gravação. Segunda coisa, onde você obteve o meu número de telefone? Não, mas onde você obteve o meu número de telefone? Porque o intercâmbio de banco de dados, infelizmente, é algo muito real, é algo crônico. E lá na Europa, quando começou a surgir a discussão, foi justamente para evitar que
que os bancos de dados sensíveis, de operadoras de cartão de crédito com seu perfil de compra, de redes sociais com seu perfil de uso e de acessos, fosse comercializado com parceiros comerciais que ficasse oferecendo para você aquilo que você tem interesse, mas você nem sabe que eles estão tendo acesso. Então, mas num caso desse de vazamento, né, nessa relação de negócio, quem que é o responsável? O responsável, voltando lá no começo, né, quando a gente começou a falar do tratamento do dado, quando a gente faz o data mapping, você tem que dizer qual é a figura de quem está tendo acesso ao dado. Quando o cliente veio até a sua loja e interagiu com você para fornecer os dados dele, você, loja, passou a ser o controlador dos dados. Porque você foi o cara que teve a relação com o titular dos dados, ele forneceu os dados para você para uma operação comercial e a sua loja, pessoa jurídica, passa a ser a controladora daqueles dados. Quando ela vai tratar esse dado para fazer alguma operação com ele, você tem os seus funcionários que trabalham com você e você, pessoa física, dono da empresa, é o operador do dado. Então veja que a responsabilidade civil, inclusive, prevista pela legislação, é concomitante do controlador, que é quem captou aquele dado, e do operador, que é a pessoa responsável por dar as ordens de como aquele dado vai ser utilizado, de como aquele dado vai ser tratado. E muitas das vezes confunde-se que a figura do operador é sempre do funcionário da loja que trabalha com o dado. Na prática, não. O funcionário pode sim ser um operador, mas via de regra, o operador, inclusive para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vai ser o titular do controlador, ou seja, a pessoa física que é dona da empresa. Tá. E aonde que entra o DPO? O DPO é uma terceira figurinha. Então nós falamos do controlador, que é quem responde pelos dados. Nós falamos do operador, que é quem vai operacionalizar os dados. E tem o DPO, que é o encarregado. O que a legislação determina? Que todos tenham uma pessoa designada para atender a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou aqueles que ela delegar. Este é o encarregado. Então, quem vai conversar com a Autoridade Nacional, quem vai responder por uma notificação que você receba da Autoridade Nacional, quem vai responder aos seus titulares de dados sobre como os dados deles são usados por você, é o seu encarregado. E este encarregado tem que ter nome, sobrenome, telefone e o contato digital, né, um e-mail válido, no site da sua empresa ou em um lugar visível na sua loja. Porque geralmente você fala assim, não, tá bom, eu vou falar que eu sou o encarregado. Mas eu chego na sua loja, eu não sei quem é o encarregado. Eu quero fazer um pedido de dados, eu não sei com quem falar. É como se fosse, por exemplo, aquela obrigatoriedade que você tem que estar num lugar visível, o Código de Defesa do Consumidor. Exatamente. Não basta estar disponível, tem que estar visível. Então, o encarregado é essa figura. É como se ele fosse um protetor do titular dos dados, da própria estrutura, e ele é o responsável, inclusive, por informar. Olha, eu forneci meus dados, voltando ali ao exemplo, por exemplo, da farmácia que nós falamos, olha, eu forneci meu CPF e tal, mas como que o meu CPF é tratado aqui dentro? Então, como é que você faz para saber se a empresa está tratando os dados? Exatamente. Por isso que toda empresa tem que ter um encarregado. O titular do dado solicita ao encarregado, formalmente, por e-mail, por telefone, pelo canal que estiver descrito lá, ele solicita ao encarregado que ele informe se os dados são tratados, de que forma são tratados e para que são tratados. E se são destruídos e eliminados, em que fase isso acontece. Então a figura do encarregado, ela é muito importante, porque na prática o encarregado tem que saber o começo e meio e fim da sua operação, tem que entender o seu data mapping do começo, meio e fim, e na verdade ele tem que ajudar você a montar isso. Porque o pessoal também fica assim, ah não, eu monto aqui, então ó, vamos pensar aqui junto. Como é que faz? Ah, chegou, entregou o CPF, faz um organogramazinho. Não, você precisa dizer de que forma você coletou aquele dado, por quanto tempo você vai ficar com aquele dado. Como, ó, de novo, vai voltar aqui na sua tela. Então, dá um exemplo. Vamos pegar aí, por exemplo, um CNPJ, um CPF. Sim.
que ele entrou, por exemplo, via e-mail. O cara foi comprar no site, por Exatamente. exemplo. Ele entrou, preencheu o foi e-mail. na sua loja do Tá. e-commerce, preencheu lá tudo Como é que bonitinho. seria o data mapping desse dado? Você teria que colocar Só, assim, lá. de forma bem sucinta. Como a gente mostrou no começo aqui, são vários campos. Nós vamos falar dos principais. Isso. O primeiro é a coleta. Qual que é a forma de coleta? Você tem que dizer se ela é digital, se ela é física, se ela é de entrega direta, se você foi buscar esse dado ou se o titular trouxe esse dado até você. No e-commerce ele foi o quê? No seu site. Então você tem que dizer lá, coleta digital. A partir da coleta digital, qual a finalidade que eu coletei esse dado? Eu coletei para compra ou para validação de dados pessoais. Você tem que saber se o cara é verdadeiro, se é uma pessoa física, o CPF vale. A emissão da nota fiscal? Emissão da nota fiscal. Aí você tem que ter os dados de endereço, telefone, para você se comunicar quando for fazer entrega. E aí você vai dizendo lá, então eu utilizei isso para fazer a venda. Depois, por quanto tempo eu vou ficar com esse dado? Até o momento da entrega. Depois que eu fiz a entrega, eu descarto esse dado? Não, eu não descarto. Se você não descarta, por que você não descarta? Ah, não, eu descarto. Então, se você descarta, quanto tempo depois do uso do dado da coleta você descarta esse dado? Você é obrigado, então, a descartar o dado depois que... Depende. Existem situações que você não vai descartar o dado. Por isso, você tem que fazer o data mapping. Porque tem situações, você emitiu a nota fiscal, emitiu a DANF, né? Gerou o arquivo do XML da nota fiscal eletrônica, aquilo foi transmitido para a Receita, você entregou para a pessoa. Você, por exemplo, dá a garantia de 90 dias, né, daquela compra, de problemas, etc. Você não pode descartar os dados antes de 90 dias. Se aquela pessoa te procurar, você precisa ter aquele histórico para justificar o que você vai atendê-lo, ou substituir, ou devolver o dinheiro. Só que tem dados que você tem que destruir depois que utiliza. Dados de menores. Não é o caso do comércio e do varejo. É mais difícil isso. Mas quando se trabalha, por exemplo, saindo um pouquinho, mas nem tanto, quando você vai para uma folha de pagamento, todo varejo tem os seus funcionários e todo varejo tem um escritório de contabilidade que faz a sua folha de pagamento. Quando você vai para a folha de pagamento, na folha de pagamento constam os dados dependentes do funcionário, dos filhos do funcionário, do uso de seguro-saúde do funcionário. Enquanto este funcionário estiver contratado por aquela empresa, esses dados ficam em poder da empresa e da contabilidade para fazer a folha. Quando terminou o contrato de trabalho, houve uma demissão, uma rescisão, o que for. Estes dados não podem mais ficar com a empresa. A única coisa que pode ficar com a empresa são os dados que são considerados anonimizados, que são os dados que justificam uma fiscalização, prestar contas ao INSS, prestar contas ao fisco, eventuais informações judiciais. Existem documentos que você tem que guardar até por 10 anos. Por 30 anos. 30 anos. Por exemplo, a guia do fundo de garantia, as questões de previdência social, são 30 anos de armazenagem. Então, isso é um documento que você não pode destruir, mas você tem que justificá-la no seu data mapping que você guarda aquela guia. Por força de lei. Por quanto tempo? Por força de lei, mas por quanto tempo? E aí que chega a outra questão, meu amigo. Você guarda como? Fisicamente, digitalmente? Fisicamente, digitalmente. Você certifica isso se for digital? Você criptografa isso? Você coloca a senha para ninguém acessar? Se está na nuvem, é uma nuvem no Brasil? É uma nuvem no exterior? Muita gente fala assim, eu guardo no Google. Onde é que o Google está? Cadê o Google? É uma nuvem. Eu guardo na Amazon. Cadê a nuvem da Amazon? Ah, Vinícius, mas existem servidores espalhados pelo mundo todo. Perfeito. E você, quando faz o upload desse arquivo para a nuvem, você está colocando este arquivo em uma nuvem internacional. Tudo bem que tem sua senha de acesso, tem dupla checagem, tem criptografia, tem o seu contrato de serviço com eles, mas você precisa dizer no data mapping o que é que acontece com esse dado no nível de segurança que ele fica. Então a coisa é delicada e aí eu volto, Fábio. Por isso que o data mapping é importante. Ele não pode ser secundário. Até porque é a partir dele que você vai identificar os riscos e identificando os riscos você vai criar um outro documento que é o documento exigido pela Autoridade Nacional de Dados, que é o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Esse documento que a autoridade vai pedir em caso de notificação. Caso de notificação, caso de vazamento. E você só consegue fazer esse documento a partir do data mapping.
Porque um dos itens do relatório de impacto da proteção de dados é você tabelar o seu nível de risco e dizer que medidas você adota para monitorar, evitar ou manter aquele nível de risco. Olha só, vamos lá, vamos imaginar a situação de empresa, funcionário e cliente, né? Na relação à empresa, o estabelecimento comercial, a gente está fazendo esse vídeo voltado para o comércio, né? Então, o comércio, o funcionário e o cliente. Quais são ali os direitos e deveres de cada um deles? Realmente são 3 blocos, né? Vamos começar pelo funcionário. Me preocupa porque eventualmente pode vazar para um funcionário, mas a empresa é responsável? Exato, é aí que eu ia chegar. São 3 blocos e eu gostaria de começar pelo funcionário. De novo, o funcionário nem sempre vai ser o operador, né? O operador, por exemplo, vai ser o proprietário da empresa que vai orientar o funcionário como trabalhar, como coletar, como armazenar, como tratar e como descartar esses dados. Mas vou te dar um exemplo. O funcionário está tratando esse dado na tela do computador. Seu computador tem criptografia, sua rede é segura, seu pessoal de TI bloqueou tudo quanto é saída, não dá para fazer nada, firewall para tudo quanto é lado, não dá nem para plugar pendrive no computador. Maravilha, espetáculo. Aí você pega o celular, faz uma foto da tela do computador, de um dado sensível de alguém e divulga. E vaza. E passa para alguém. Tanto que a coisa está ficando tão séria que antes o Tribunal de Justiça aceitava as conversas de WhatsApp simplesmente transcritas, o print das telas, né? Fazia o print da tela, juntava nos processos. Agora o que eles estão fazendo? Olha, é bom fazer uma ata notarial. Não basta ter o print. Que isso? Tem que ter uma ata notarial para ter o quê? Fé pública. Por quê? Porque nós sabemos que hoje, com os recursos de tecnologia, você pode manipular o que está escrito, mesmo numa foto. E a capacidade de projeção e de divulgação de uma informação pessoal hoje é tão rápida e tão fácil que a gente às vezes não para pensar o quanto os dados, aí voltando para esse triângulo que você falou, entre funcionário, empresa e cliente, como isso é sensível. Várias vezes você tem a empresa falando para o funcionário, olha, não pegue dados pessoais. O financeiro do cliente liga para o funcionário da empresa e fala, olha, eu não achei aqui uma informação assim, passa para mim, mas pode me passar por aqui mesmo, pelo WhatsApp, ou pelo Skype, ou faz uma videoconferência no Zoom e mostra a informação na tela. Você veja que tem toda uma medida da empresa para garantir a segurança, mas se não houver uma conscientização da política de dados, ainda é muito fácil fazer vazamento de informações sensíveis. A questão é a seguinte, a relação entre empresa, funcionário e cliente, a gente precisa entender que a questão da LGPD é uma questão cultural. Então não adianta a empresa adotar um monte de medida e não conscientizar o funcionário, não treinar esse funcionário, e também não adianta o cliente não estar conscientizado do que ele pode e do que ele não pode, até para que isso não vire um abuso. A lei não é para, não é indiscriminadamente, ninguém pode usar mais dado para nada. Mas independe da consciência, né? Você precisa ter um contrato ali entre eles. Exatamente. Então aqui, entre a empresa e o funcionário, você precisa ter um contrato entre empresa e funcionário, garantindo as questões relativas a sigilo. Este funcionário tem que ler, participar e entender do relatório de impacto da proteção de dados pessoais, que vem a partir do data mapping. E este funcionário tem que ser treinado em LGPD. Tem que ser treinado. Inclusive, existem treinamentos online especificamente para isso, para facilitar, inclusive, esse processo. Você está falando do funcionário. O DPO, então, ele tem que ser funcionário? Então, o DPO, a autoridade nacional, ela decidiu que não precisa ser um funcionário contratado da empresa. E não precisa ser especificamente o cara da TI, o cara do jurídico, o dono da empresa. Pelo contrário, o DPO pode ser, inclusive, terceirizado. Pode contratar uma empresa ou um profissional
que pode reunir várias empresas para que ele atenda. Só para fazer a gestão. Só para fazer a gestão de comunicação de dados. Só que quando você contratar um DPO, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Um mapa de dados. Porque ele vai querer entender a sua operação, perceber onde existem fragilidades, criar políticas para essas fragilidades, porque quando ele for questionado pelo titular dos dados, ele vai responder adequadamente. Mas é importante que isso a autoridade facilitou. De que hoje pode ser um terceirizado, e aí tem profissionais nesta área, especializados, já atendendo as empresas, até para evitar isso como um custo dentro da folha de pagamento. Entra mais um custo de prestação de serviço. Tá. Então, acho que para a gente poder encerrar, então, a gente pode resumir a LGPD dentro do comércio, até porque esse vídeo está sendo feito para os comerciantes, né? A gente entendeu aí que a LGPD também impacta para consultórios de dentista, de médico, para todo mundo. Né? Todo mundo. Mas pensando em comércio, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar no DPO, que é o responsável, né, pela gestão. Encarregado pela gestão dos dados e de responder os pedidos. Isso. É o data mapping, que é o mapeamento dos dados. Os dados que acontecem dentro do comércio. Como você trata eles. Olha só, Fábio, com a pandemia, o comércio, muito do comércio só se manteve graças às vendas online. E foram vendas online, muitos em sites próprios, mas muitos de maneira até meio informal, com esses aplicativos de mensagem. E muitos dados sensíveis circularam nesses aplicativos. Ainda circulam. Ainda circulam, né? Porque aí isso virou um meio de negócio, tem gente que continua vendendo, e a ideia da lei não é impedir os negócios. Mas é importante que todo mundo entenda que quem é que está acessando esse telefone? Quem tem acesso a essas mensagens? Esse celular fica onde no final do dia? Quem leva ele para casa? Esse celular tem senha? Esse celular está criptografado? E se roubam esse celular? E se o celular é perdido na rua? E se ele não tem senha e qualquer um pode abrir? Você já pensou quanta conversa, quanto dado pessoal pode ter ali? É muito Pix complexo. de conta bancária. Tem muita informação. Então, o comércio precisa estar muito atento, em especial aquele comércio que gera crédito, né, que dá crédito para a compra, porque para dar o crédito ele precisa de muitos dados. E o que o comércio precisa se precaver, principalmente, é o que nós chamamos na lei do termo de consentimento. Então, para que ocorra uma operação comercial tranquila, o funcionário e a empresa têm que ter um contrato específico falando dessas questões de sigilo. A empresa e o cliente, o comércio e o cliente, têm que ter o termo de consentimento quando o comércio for precisar de dados sensíveis para alguma operação. Evitar transitar dados sensíveis em estruturas tecnológicas que você não tenha muito controle, porque a gente não tem controle sobre as estruturas tecnológicas, a gente acha que tem, né? E se for essencial fazer uma operação de e-commerce ou no site, por exemplo, você precisa ter um termo de condição de uso e você precisa ter um alerta no seu site, que você já deve ter visto em vários. Quando você entra no site, lá embaixo diz o seguinte: aqui está a nossa política de privacidade e nós estamos pedindo autorização se você aceita os cookies deste site. Por que isso? Porque isso é um consentimento. Se você não aceitar, ele não pode coletar seus dados. Ah, mas às vezes eu não vou acessar o site porque ele não vai deixar. Pode ser que sim, mas você tem o direito de escolha. Mas quando você escolhe, você está consentindo aquela coleta. Então todo mundo que tem e-commerce, toda estrutura de comércio que tem e-commerce, precisa conversar com o seu jurídico e ver se o termo de condições de uso do site está atualizado, se no termo de condições de uso tem a figura do DPO, do encarregado e a comunicação com ele, se esses dados de acesso ao DPO estão na página da empresa, se é fácil achar, se tem política de privacidade. Na política de privacidade tem que dizer se coleta dado, qual dado que coleta, como é que coleta, quando é que elimina. Tem que informar se esses dados são compartilhados com parceiros comerciais. Lá no Datamap tem um campinho só para isso. Ah, você usa esses dados para marketing, sim ou não? Ah, sim, uso. Com quem? Com quem você compartilha os meus dados? Né? Existe um livro do Gil Giardelli que chama Você é o que você compartilha. E é verdade. Você é o que você compartilha. Mas você só pode compartilhar aquilo que eu deixar. Então, essa estrutura, eu acho que isso fecha muito bem o que o comércio precisa ter de cuidados relativos às suas operações diárias. E mais um detalhe.
como eu falei ali no meio do nosso bate-papo, todo comércio tem uma contabilidade. Toda contabilidade tem dados sensíveis do comerciante, do negócio, dos funcionários do comerciante, dos fornecedores do comerciante. É importante que o comerciante exija dos seus prestadores de serviço, agora eu não estou falando só das contabilidades, de todos os seus prestadores de serviço, sistema de software, o cara que controla o e-commerce, o cara que faz o recebimento da maquininha online, qualquer fornecedor seu, você tem que fazer um aditamento com o contrato que você tem com ele, onde ele informa que ele trata os dados, se ele trata que jeito que ele trata, se ele não trata, se os dados sensíveis têm alguma destinação e que ele se responsabiliza que aqueles dados que ele precisa coletar eventualmente, se houver um nível de vazamento, ele é responsável. Olha, é bem complexo. Mas vamos lá. Para resumir, então, as palavrinhas-chave lá, né? É o DPO, o data mapping e a sopa de letrinhas lá do RIPDD, né? Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais. Bacana. Vinícius, muito obrigado. Fábio, o prazer foi meu. Eu espero que isso tenha ajudado a esclarecer os comerciantes. E o mais importante, LGPD é contextual, é cultural. A gente precisa entender a importância do dado, não só se preocupar como é que o dado está transitando. Se a gente consegue entender isso, isso é muito mais eficiente do que qualquer medida que você possa tomar com papéis e documentos na sua empresa para que isso não aconteça ou que, se acontecer, você tenha condições de comunicar rapidamente a Autoridade Nacional de Dados e o titular de dados num caso de vazamento ou num caso de eventual mau uso desses dados. Bacana.